Então, nós damos início hoje, é um prazer, o programa Literatura Vitae, que entrevista servidores, docentes, técnicos administrativos do Instituto Federal que comentam como obras literárias tiveram impacto na sua trajetória de vida e profissional. Hoje, nós temos convidado a professora Rosângela Freire. É um prazer, professora, estarmos aqui com a senhora. A professora Rosângela é doutora em Linguística pela UFPB e é também docente do Instituto Federal. E, inicialmente, professora, queríamos saber como é que essa obra em questão, a obra de Graciliano Ramos, São Bernardo, uma obra que data de 1934, teve impacto na sua trajetória e por que a senhora fez a escolha dessa obra? Sim, então, bom dia, pessoal, é um prazer e é um prazer maior quando a gente vai falar sobre o estético, não é? Aquilo que nos faz purgar, nos dá aquela catarse, não é? Então, Drummond dizia que todo mundo tem uma cachaça, né? A cachaça dele era escrever, né? A minha cachaça é ler. Às vezes eu tomo um porre grande, né? Outras vezes eu abandono o porre, mas é sempre um prazer renovado, né? Estar com esse texto literário, que na verdade ele, como diz Antônio Cândido, é isso, viu? Eu vivo... o meu suporte são as palavras dos outros, viu? Meu é muito pouco, né? Ele diz que a literatura, né, ela põe ordem no nosso caos interior, né? Por isso que a gente precisa de comida, diversão e arte, né? Então, em se tratando, né, do livro, né, escolhido, é sempre muito difícil para mim dizer quem é o autor, qual é o livro preferido, porque cada um me encanta, cada um me cativa, pelo estilo próprio, né? Agora, quando o professor Beltrão, né, me fez o convite, eu fiquei em dúvida, né, se eu traria São Bernardo, se eu apontaria São Bernardo, ou se eu apontaria Grande Sertão Veredas. E pensando, eu concluí que era bem melhor trazer São Bernardo do que Grande Sertão. Grande Sertão, Guimarães tem um estilo caudaloso, né? Aquela cascata, né, que ninguém consegue conter. Graciliano é totalmente oposto. Graciliano é o preciso, o necessário. Graciliano ele faz um casamento num parágrafo. A gravidez a gente não sabe dos enjoos, não. Madalena teve um menino, né? E às vezes a cadeira, ele achava que a cadeira incomodava, né? Na redação, lá ajudando, né? No escritório, né? Lá da casa. Então, esse é um dos motivos. Graciliano é um dos meus grandes autores, certo? É claro, né, eu tive uma dificuldade assim imensa de acessar livros, né, porque eu não tinha mesmo, e depois é que eu fui conseguindo algum livrinho emprestado, né? Livrinhos assim que foram muito grandes para mim, né? Marcelino Pão e Vinho. Eu me lembro que eu na graduação, com o professor Assis Brito, que Deus o tenha, né, mas não posso negar, eu estava lendo com gosto, salivando, O Direito de Ser Jovem, de Padre Zezinho. Ele chegou e tomou o livro de mim e disse: você não tem coisa melhor para ler. Você não se acanha de estar num curso de letras lendo Padre Zezinho. Foi um choque para mim, porque eu achava que ninguém escrevia melhor do que Padre Zezinho, né? E aí ele disse: eu vou trazer uma coisa melhor para você ler. E ele trouxe um livro que abalou todas as minhas certezas que eu tinha até então, me desnorteou, me desassossegou, como o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, A Semente de Mostarda, 1 e 2. Esses livros me mudaram mesmo, né? Agora, gente, era o seguinte, eu já lia, né, porque eu já trabalhava em escola particular. Então, a gente lia direto, né? E eram aqueles... Eu comecei trabalhando no Paraíso, né? E a gente só podia ler Machado de Assis, José de Alencar. E aí eu ia lendo, né, também. Agora,
Sempre, eu ainda não respondi a pergunta, eu sou difícil de responder a pergunta. Viu? Mas uma leitura tão rasteira que eu até me acanho, sabe, quando eu me encontro com os meus alunos, né? Porque era uma leitura pelo enredo, o nome dos personagens, só para pegar aqueles 5 elementos narrativos, né? Mas por que São Bernardo? Por que ela não diz? Olha, São Bernardo, Alfredo Bozzi diz que ele é a súmula do romance de 30. Isso me deu um direcionamento para optar por São Bernardo. Esse ano está apagado, mas são 100 anos da Semana de Arte Moderna. São Bernardo é da segunda fase, mas Graciliano conseguiu captar tudo o que os primeiros modernistas queriam. Bom, nós não sabemos o que queremos, mas sabemos que queremos. E Graciliano respondeu direitinho. Depois, São Bernardo é responsável porque eu não me casei. Eu tive muito medo de encontrar um marido igual a Paulo Honório. Então eu desisti, eu digo, eu não me caso. Vai que eu encontro um homem desse na minha vida, Deus me livre. Né? Então tem esses motivos. Tem os motivos, vamos dizer, críticos, né? Porque de fato, né, no decorrer a gente vai expor, né, esses elementos. Então, assim, fundamentalmente, certo? Por conta desse ano ser a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna e por Graciliano ter conseguido, tem um crítico do Pará, ele se tornar um Dostoiévski cambembe, mas um Dostoiévski dos trópicos. E aqui a gente sente o cheiro de Dom Casmurro, certo? Aqui, assim, o livro, ele é um clássico, certo? E eu posso até justificar, né, me baseando em Ítalo Calvino, o que é um livro, o que é clássico, né? Como é que um livro se torna clássico, certo? Professor, eu não sei se eu respondi a primeira pergunta. Respondeu de maneira brilhante, né? Muito obrigada. Acho que todos os presentes aqui apreciaram bastante essa resposta e pegando o eixo do Calvino, né? Sim. É melhor lê-lo do que não lê-lo. Isso torna um clássico. Com certeza, com certeza. Não sei se você... Sim, professor, pois não, pode? Pois não, pode ficar à vontade. Olha, é claro que vocês vão se deparar com esses livros, né? O curso de letras é aquele curso que toca a gente, principalmente aqueles leitores vorazes, né? Porque a literatura, ela trata da experiência humana aqui na Terra. Fernando Pessoa dizia que todas as artes são incompletas, inclusive a literatura. Para ele, a arte completa é a música. Eu digo, mas como é que esse destrambelhado, além de ter criado esse absurdo de gente, ainda vem dizer isso? Como é que a gente vai justificar para os alunos? Mas a gente entende perfeitamente. Um baião de Luiz Gonzaga, ele pode ser tocado aqui, pode ser tocado na China e pode ser tocado na Rússia. A melodia vai ser a mesma, os instrumentos vão reproduzir o mesmo. É diferente do livro, ele precisa ser traduzido, a tradução não é boa. O problema que é para ler Em Busca do Tempo Perdido, a melhor tradução é a de Mário Quintana. É muito difícil traduzir, tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Então, realmente, eu digo, Fernando Pessoa tem razão. A música é uma arte completa, porque você identifica em qualquer lugar em que você esteja. Claro, desde que faça parte do seu repertório musical, né? Então, Ítalo Calvino, né, que é um autor fantástico, que vocês precisam, né, ler, é um cubano, né, que se exilou na Itália, né, escreveu bastante. Né? Ele escreveu Porque Lê os Clássicos.
Mas os clássicos de Calvino eu nunca nem coloquei no Google, né? Porque são livros assim que eu nem sei quem escreveu e muita gente também não sabe. O livro é colocado na bibliografia, né, da pós-graduação, mas a gente só usa o primeiro capítulo, não é verdade? O restante nós vamos aplicar literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura africana, porque esses outros pelo menos, eu não conheço. Eu digo, que ótimo, né? Então, nós também estamos livres. Então, ele diz, olha, clássico, ele tem assim, 14 considerações, né, para se considerar um livro clássico. Ele diz, primeiro, clássico é aquele livro que você nunca está lendo. Você está sempre relendo. Porque é até vergonhoso. Nossa, você está lendo, Graciliano? Não, relendo. Olha o tanto de vezes que eu li. Ó, tudo isso aqui marcado, de cores diferentes. A gente corre logo para se justificar. Né? Então, a gente está sempre relendo. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Relendo. Relendo, olha, não sei quanto tempo. Né? Então, é isso. Né? E que esteja pegando pela primeira vez ou pela 14ª vez, como tem uma amiga, né, que suspendeu a leitura de São Bernardo, porque ela disse, eu não posso ler ficção mais vezes do que a Bíblia. Então, agora que ela leu a Bíblia 22 vezes, vai retomar a leitura de São Bernardo. É uma ex-professora da URCA, professora Socorro Martins, de quem eu sou amiga há 42 anos. Eu tenho idade, né? Então, outra consideração que ele tem é que ele diz que o clássico é aquele livro que ainda não disse tudo. E é verdade. Quando, vocês forem esses leitores especializados, aí vocês vão perceber, cada vez que você volta ao livro, tem algo que lhe chama a atenção. Né? Eu, relendo, eu encontrei uma tolice, com certeza alguém fez isso, mas eu não tinha despertado para essa questão. Eu vou compartilhar com vocês depois. Então, é aquele livro que sempre tem o que dizer. Ele não se esgotou. Mas tudo já foi dito sobre São Bernardo. Foi não. Tem algo sobre Grande Sertão Veredas, é louco quem vai escrever alguma coisa, né? O absurdo de... E assim, minha gente, com vários livros. Né? Então, ele é aquele livro que não se esgotou, a leitura dele. Né? E quando a gente fala em leitura, né, professor Beltrão, a gente está falando naquele debruçar aparelhado teoricamente, né, com as luzes da teoria, para ir iluminando aquele caminho, para você ir se apoiando, para ir dando legitimidade ao que você escreve. Não é o fato só de se sentar e ler, é você ler e dizer, olha, fulano me socorre aqui, cicrano me acode aqui, né, nessas passagens, nesses dizeres. Isso é que é a leitura. Né? Ele diz também que é aquele livro que se encontra nas dobras da memória e de vez em quando ele vem. Clássico é aquele livro que que tem um humor, apesar de toda a realidade incompreensível, mas esse livro volta. Olha, são 14, mas eu não vou esgotar aqui as 14 porque vai ser uma leitura de vocês, né? Tá certo? Então, é por isso, Graciliano é um clássico. Né? São Bernardo é um clássico, certo? Eu queria só falar bem rapidinho, né, da questão do leitor ingênuo. Eu trabalhava, né, no ensino médio, né, lá, era no 2º grau, na verdade, né, a nomenclatura ensino médio é muito posterior, e trabalhava esses livros, os meninos faziam a ficha de leitura, pronto, estava tudo resolvido. Né? E nenhum aprofundamento, né? Outra coisa, eu era uma excelente professora de literatura porque eu sabia a sequência, né, das escolas literárias, eu sabia o ano em que começava e terminava cada uma, os nomes dos autores e muitas obras deles. Então, pronto, né? Eu era excelente, certo? E na graduação não houve
essa exploração de maneira alguma, certo? Eu cursei ainda, né, quando era Faculdade de Filosofia do Crato, estudei os 4 anos sem pagar, fiz apenas a matrícula, vivi os 4 anos com aquele soco no estômago, porque quando chegava uma pessoa da tesouraria, eu digo, pronto, vão me chamar agora, pronto. Mas graças a Deus consegui fazer as provas, passar, e eu sou assim, devota da escola pública, porque eu estudei numa escola particular, mas foi a escola pública quem pagou minha faculdade. Foi um momento difícil, na semana da colação de grau, né? Eu não tinha pago, eu não ia assinar meu nome, né, no livro de atas e etc. Ouvi muito de Padre Gonçalo Farias Filho, né? E ele me deu lá um valor, o valor era imenso, né? Quando ele pediu a Ariadne, né, que era a sobrinha, ele disse, traga aí a continha dela. Aí a Ariadne trouxe 2 bobinas, né, de dívida. Aí ele disse, aí me chamou logo de responsável, né? Foi o primeiro adjetivo, né? E conversamos bastante. E ele disse, olha, é o seguinte, eu falei com o Monsenhor Montenegro, eu dava umas aulas no diocesano, né? Monsenhor Montenegro mandava em tudo, aqui na educação do Cariri, tudo era ele que resolvia em Fortaleza, tanto particular, né, quanto pública. E falei com ele disse, vá, porque essa dívida tem que cair, né? Voltei, falei com ele, estava em 50%, depois... Olha aqui a negociação de Paulo Honório com o valor da fazenda, certo? E aí ele disse, 25%. Está ótimo. Eu não ia pagar nunca aqueles 25%, né? Aí ele disse, olha, agora é o seguinte, se você precisar de um documento dizendo que você terminou a graduação aqui, a gente chamava-se a graduação, você não pega. Eu digo, se houver um concurso, meu Deus, do Estado, como é que vai ser? Então, gente, eu vinha de uma aula do diocesano, né? E em Juazeiro, professor, eu sei que eu estou me alongando, mas desculpa, eu sou assim, cheia de digressões, viu? Desculpa. Pode ficar à vontade, professora. Nós estamos vendo o diálogo de Paulo Honório com Mendonça agora. Pode continuar. Pronto. Então, em Juazeiro, quando tinha uma notícia extraordinária, tocava uma campainha. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Todo mundo parava, ficava em posição de estátua. Ou tinha morrido um político, ou tinha chegado um Bezerra a Juazeiro, né? Mas aí todo mundo silenciou no ônibus. Então o locutor disse, olha, saiu no Diário Oficial de hoje, o Estado do Ceará acaba de encampar a Faculdade de Filosofia do Crato. Eu digo, e agora? Estou devendo ao governo. Como é que vai ser? Aí ele disse, olha, a partir de hoje, isso foi em 89, eu terminei em 86. A partir de hoje, não será mais Faculdade de Filosofia do Crato, mas Universidade Regional do Cariri, URCA, e queremos avisar aos alunos com pendências financeiras, e eu assim, né, o coração quase na mão, né, como ele disse para Madalena, falo com o coração na mão, né. Ele disse, todos os alunos com pendências financeiras podem pegar a documentação porque os débitos foram todos zerados, o Estado pagou tudo. Então, como é que eu não posso defender a escola pública? Estudei na particular, mas foi a pública que me deu meu diploma. Tem lá, concluí em 86, mas só recebeu em 89. Né? Então, gente, nesse período, o pessoal fazia tem especialização, acho que você ter 4 pós-doutorados hoje, né? Mas era só para os professores da universidade. Então, em 90, depois que todos os professores da universidade, de todo o país, estavam especializados, eles abriram para o público externo. Aí pronto, eu já me inscrevi, né? Já me inscrevi, fui uma das primeiras alunas, né? Claro, o Brasil inteiro estava oferecendo. E a nossa primeira disciplina foi sobre leitura, né? Era em abordagem do texto literário, mas foi sobre leitura. E o professor pegou o livro de Marisa Lajolo, aquele pequenininho da coleção Brasiliense, que tem o que é filosofia, o que é linguística, o que é uma série de coisas. E aí tem o que é leitura. E ela
vai, né, discorrer bastante e vai classificar o leitor. Sim, aí eu digo, eu vou dar um show lá. Olha, gente, eu era de uma vaidade, mas hoje eu ando pedindo desculpa ao mundo porque eu existo, certo? Então, eu digo, eu vou dar um show lá, professora de literatura do Paraíso, sei o nome de todos os autores das escolas literárias. Não sei nem o que eu vou fazer lá, mas eu vou, né, para conseguir o título de especialista. Lá, eu me deparei com a minha total ignorância. Total. E esse livro, logo no primeiro dia, no primeiro expediente, Marisa Lajolo diz que existem 2 tipos de leitores. O leitor ingênuo, aquele que lê apenas pelo enredo, pelas personagens, e diz se gostou ou não do livro, mas nem sabe justificar porque gostou ou porque não gostou. Eu já estava nesse perfil. E o leitor crítico, é o leitor especializado, munido de ferramentação teórica, que sabe o que dizer sobre aquele livro. Eu voltei assim, olha, tão cabisbaixa, sabe? Acho que o orgulho não existia mais, de maneira alguma. Fui direto falar com essa amiga, disse, olha, nós nunca lemos nada. E a gente já tinha lido tudo. Tudo, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, não faltava mais ler nada. Eu disse, a gente nunca leu nada. Ela, que história é essa, né? E aí foi uma confusão, ela terminou indo fazer em Belo Horizonte, ela disse, nós nunca lemos nada mesmo não. Eu digo, então pronto, graças a Deus. E ainda hoje, sabe, apesar de muitas leituras, mas eu tenho lido pouco, né? Então, gente, é isso, né? Professor, diga alguma coisa, faça alguma pergunta. Aliás, os alunos que participam aqui do nosso encontro, que são os alunos do primeiro semestre do curso de letras, também podem ficar à vontade para levantar questionamentos. Mas eu queria perguntar agora, professora, sobre o personagem centro, que é Paulo Honório. Sim. É um personagem que começa tentando delegar a outros a tarefa de escrever sobre si. Quem é esse personagem? Certo. Paulo Honório, olha, gente, Paulo Honório é aquele personagem, ele é um personagem gigante na literatura brasileira, apesar da gente ter vontade de fazer do jeito que ele fez com o Mendonça. Né? O Mendonça, né, levou um tiro, eu estava conversando com o padre. Eu não tenho nada a ver, né, com essa morte dele, porque eu estava conversando com o padre no momento do crime. O padre dizia que ele tinha inimigos, né? Então, mas, gente, Paulo Honório é um gigante, certo, da literatura brasileira. A gente tem raiva dele. Eu não suporto quando ele está com aquela neura daquele ciúme doentio de Madalena, que me lembra Bentinho, né? Eu misturo tudo, né? Mas a gente, primeiro, Paulo é grande, certo? O nome Paulo, ele é grande, ele tem força e ele é honorífico, ele é digno de honra. Porque se a gente pegar a vida de Paulo Honório, guia de cego, né? Com o tacho da velha Margarida, lavando esse tacho, raspando as migalhas que ficaram lá, preso, aprendeu a ler na Bíblia dos bodes, não tem pai, não tem mãe, precisava deixar um herdeiro. Quer dizer, essa pessoa quase objetificada, né? Ela, se a gente se colocar no lugar dessa personagem, foi difícil. O começo dele foi muito difícil, né? Agora, quando ele diz, né, eu me chamo Paulo Honório, tenho 50 anos, completo lá pelo mês de agosto, tenho um bigode. Quando eu não tinha essas características, eu não tinha tanto respeito. Agora, aí sim, aí se ergue o gigante mesmo, né? E outra, ele era focado. Ele tinha um único objetivo na vida: conseguir as terras de São Bernardo. Bernardo é do alemão Ber, urso, e hart. Duro, difícil, forte, certo? Então, ele age sem escrúpulos e ele é aquele personagem. Olha, gente, por isso que esse crítico lá do Paraná, né, que Graciliano não colocou o nome dele,
ele diz que ele é um Dostoiévski cambembe. Ele é o Dostoiévski dos trópicos. Porque, olha, gente, Dostoiévski é aquele autor russo por excelência e foi a partir da leitura de Dostoiévski que Freud criou a psicanálise. Ele disse, olha, é impossível alguém se despir como essas personagens de Dostoiévski se despem. Então, ele diz, olha, pratiquei, né, atos honestos que deram em nada, me prejudicaram, e fiz coisas ilícitas com as quais me dei muito bem. Um dia amanhece pensando em se casar. Isso que é interessante. Olha, gente, assim, a gente poderia, né, falar muito sério, se você não fosse não digredisse tanto, né, mas faz parte mesmo, né, do meu falar, certo? E vocês precisam prestar atenção em alguns aspectos, né, de São Bernardo. Isso é Paulo Honório, ele também quer escrever um livro, né? Porque ele tem essa necessidade, ele tem lacunas, carências muito grandes, apesar da gente ter muita raiva dele, né? Mas ele possui carências muito grandes. Então, aí ele diz, olhe, eu não sou acostumada a pensar. Gente, não ser acostumado a pensar é uma declaração muito difícil. E Graciliano tem isso. Fabiano, lá em Vidas Secas, ele diz, eu sei que está errada, essa conta está errada. Eu não sei não, mas sim a Vitória, ela tem miolo. Ter miolo é pensar, é saber fazer os cálculos. Então, ele delega às mulheres essa capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, né? Então, Paulo Honório, né, apesar da grosseria, ele diz... Por isso que ele quer começar a escrever o livro pela divisão do trabalho, né? Padre Silvestre fica com as citações em latim, os aspectos morais... Azevedo Gondim fica com a citácia, a morfologia, né, e mais outra coisa. O Padilha fica, o editor do jornal, eu dou um conto lá, ele vai, né, imprimir, né, essa obra, e eu vou colocar, né, uns rudimentos, né, de avicultura, de pomicultura, e boto meu nome, né? Assino meu nome, pronto, para ele está resolvido, ele não fica, meu Deus, como é que eu faço uma coisa dessa? Os outros escrevem, eu boto umas bobagens e vou colocar meu nome na capa, né? Então, ele é despudorado desse sentido aí, né? Mas aí quando vem os 2 capítulos perdidos, que não são esses 2 capítulos perdidos de maneira alguma, aí ele se exaspera com Gondim. Tá safado, o mingau virou água. Tem lá quem leia essa língua, né? Tem lá quem leia a língua de Camões, e lê, seu Paulo, mas misturar tinta com palavras é muito difícil. Ele disse, não, tá safado, o angu virou água, né? Não quero. E aí pronto, só depois é que ele vai retomar essa escrita, né? Aí ele vai, né, começar dizendo, né, que se chama Paulo Honório e tal, enfim, né, as viagens. Então, até, né, que ele sente também, né, a vontade de possuir um herdeiro, né? Então, ficou pensando na Mendonça, né, numa das Mendonça, né? E ele é assim, o que eu disse a vocês que eu já tinha visto, mas não tinha, assim, anotado, né? Paulo Honório, ele, como ele é forte, né? Ele traz assim as pessoas, ele coloca as pessoas num nível zoomórfico, certo? E o que eu acho interessante também é o menino e a criança. Então, assim como o menino mais velho e o menino mais novo de Vidas Secas, ele não tem nome, né? E quando ele está chorando, ele tem cara de bezerro desmamado, né? Olha, primeira remessa da negra, as pessoas são objetos, quer dizer, localizam,
né, a velha Margarida. Ele diz, olha, então eu vou tratar da remessa da negra, cuidado com a encomenda. É objetificação das pessoas, mas ele quer bem a ela, né? Mas também fica indignado, né? Porque Madalena mandou sapatos que ela não calça e lençol que ela não se cobre. Aí pronto, né? E ainda deu um vestido de seda rosa. Como é que pode? Tudo bem, estava rasgado, mas com vestido de seda, né? Tenha paciência, né? Aquilo é um jumento, né? Com o Pereira. Inteligência de peru novo. Juízo de galinha, parecia um cágado. O Brito tem barriga de ema. Afinal, surgiu o focinho de rato do Brito. E, gente, olha, eu fiz esse levantamento aqui todinho. Eu já li várias vezes, mas não me tinha dado conta, né, disso aqui. Então, há uma possibilidade de leitura dessa zoomorfização dos personagens de São Bernardo, né, tratados, até os filhos. Ele diz, olha, comigo é o seguinte, se os pais são bons, os filhos são bons. Se os pais são ruins, os filhos são ruins. Eu li tudo isso no Manual de Zootecnia. Quer dizer, ele não leu, né, num livro de psicologia, né, ele leu no Manual de Zootecnia. Então, pronto. O que é aplicado aos animais é aplicado aos homens também, né? Então, eu acho assim um livro por excelência. E olha, gente, apesar, né, a gente, claro, né, a gente tem muitos autores, né, do romance de 30, a gente tem aquele mel assim escorrendo, o caldo de cana escorrendo, dos engenhos, né, do Santa Rosa, mas José Lins escreve muito para contar aquele ciclo todo, né? Até a chegada da usina, né, e os engenhos de fogo morto, aquela coisa, o tio Juca numa cadeira de rodas, aquele homem, né, aquele símbolo sexual, né? Nossa, eu ficava imaginando o tio Juca, né? De poxa vida, né? Que pancadão, né? Como ele diz aqui. Aí Jorge Amado, você pode ir à Bahia e não precisa perguntar nada lá, porque quando você chegar, você encontra todos os lugares, porque Jorge Amado faz um retrato, ele é um álbum, né, da Bahia. Raquel de Queiroz escreveu 15 com 19 anos, né? De qualquer maneira, foi uma grande participação feminina, com certeza, né? Agora, Graciliano, ele vai pegar exatamente... Primeiro, tem a questão da concisão. Se a gente pega, eu acho que nos livros, né, tem uma página, né, manuscrita, aí tem uns traços, né, assim, é porque ele ficava procurando a palavra precisa, né, para colocar ali. Ele, às vezes eu acho parecido com João Cabral, né? João Cabral, ele diz, olha, escrever se limita com catar feijão. Você joga os caroços no alguidar, o que boiar, pronto, é o que não presta. O que fica embaixo é o que presta. Então, é o processo de Graciliano, né? Não, isso aqui não serve. Vai riscando, para colocar a palavra precisa, né? Uma pessoa que ajudou bastante, certo, a Graciliano, ele foi casado 2 vezes, né? A primeira esposa dele morreu do parto da 4ª filha, né, da Maria Augusta. Mas com 2 meses depois ele, né, estava casado com Heloísa, né? Então, se vocês quiserem conhecer Graciliano, escritor, gente, leiam cartas. Que aí ele escreve para a irmã dele, que a irmã dele disse que amanheceu o dia pensando em escrever. Ele disse, olha, não invente não, porque a gente só escreve aquilo que a gente conhece. Escrever é como as mulheres de Alagoas que lavam roupa lá no rio, batem, passam o sabão ali naquela pedra, esfregam, depois botam anil, aí é o momento de pendurar as roupas. Ele compara o ato de escrever ao ato de lavar roupa, né, dessas lavadeiras lá de Maceió. Então, veja que é um processo doloroso, porque eu não lavo, certo? Eu acho que é muito difícil lavar roupa, né? Então, ele já desanima a irmã dele. Agora, ele é muito carente das observações de Heloísa, e ele assim, dá aquela segurança a ele, as observações que ele faz. Ele diz, há momentos em que ele a chama de losíssima, mas aí ele diz, Elô, São Bernardo
está pronto. Foi todo escrito até aqui em português. Estou traduzindo para português brasileiro. Um brasileiro matuto, né? É diferente daqueles livros da gente da capital, com uma infinidade, né, de elementos que a gente não vê nesses livros, belezas que eu nunca imaginei que existissem. Quando ele for, né, traduzido, ele diz assim, quando ele for traduzido, porque mestre Sebastião, Otávio, Chico e José Leite me servem de dicionário. Quando ele for traduzido, ele vai servir para a formação, não, para a assimilação do idioma nacional. Porque o que existe aqui de expressões regionais é uma riqueza. O livro pode ser lido nessa perspectiva lexicográfica do professor Wellington, né? E depois ele faz uma confissão, não é? Ele diz, São Bernardo está pronto, né? Se ele for publicado, porque o editor resistiu um pouco, porque o sucesso de Caetés não foi o esperado. E ele nem gostava de Caetés e nem das histórias de Alexandre, que eu dou gargalhadas com as histórias de Alexandre, mas ele não gostava, né? Então ele diz, olha, se São Bernardo for editado, né, for publicado, pode ter certeza, né, de que eu deitei no papel aquilo que para mim é a vida, né? A arte é carne, a arte é sangue, fora disso não há nada. Nossos personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que somos. Eu gosto, né, dessa. Então, quando ele diz só podemos expor, aí realmente me remete à observação desse crítico lá do Paraná e me remete a Dostoiévski, né, porque você fica ali desesperado com Crime e Castigo e o cara dizendo que não cometeu. É um absurdo, minha gente. Olha, eu tenho uma reação dialógica, né, vocês vão estudar depois, bakhtiniana, que você reage, né? Você dialoga com tudo, com o espaço, com as pessoas, até o silêncio é dialógico, né? Mas ele diz o diálogo, essa questão dialógica, né? De você refutar, de você acatar aquilo que está escrito, faz parte também, né, desse crescimento, né, dessa arte assim por excelência, né, que é a literatura. Antônio Cândido tem um artigo, O Direito à Literatura. Leiam esse artigo depois, tá certo? Sim, professor. Sobre a questão, então, professora, da personagem Paulo Honório, que a senhora falou tão bem, e até essa colocação do próprio autor, de que é uma parte dele, né? Seria um pedaço dele próprio. Mas Paulo Honório, durante a obra, tenta justificar várias vezes as suas ações a partir da sua vivência. Sim. Ele chega a dizer até, a culpa é dessa vida agreste. Que me deu essa alma agreste, né? Será que nós poderíamos, então, entender que São Bernardo se trataria daquele romance puramente naturalista, determinista? Olha, na verdade, né, os críticos, né, o classificam como um neorrealista, né? É porque, na verdade, o naturalismo, ele tem aquela questão mais aprofundada, né, vamos dizer assim, do determinismo teiniano, né, que na especialização para mim foi todas as decepções, de todas as decepções, essa faz parte de uma. O professor me perguntou, Rosângela, por gentileza, o trinômio teiniano. Eu digo, hã? Ele disse, o trinômio, eu digo, não, nunca ouvi falar. Ele disse, pois está muito difícil para fazer o mestrado, viu? Porque o professor chamava era de Taine, né? Como era que eu ia saber, e teiniano, aí foi que não deu certo mesmo.
porque tem a questão da raça, do momento e do meio, né? Tudo bem, ele diz que foi essa vida agreste, né, que me deu essa alma agreste. Mas eu ainda vejo como um personagem, né, neorrealista, apesar desse tratamento todo das pessoas, né, num nível, né, assim, de animal, né? Não o veria assim como esse romance naturalista. Não sei, eu acho que eu nunca pensei assim por esse ângulo, mas até posso reler, né, e verificar essa. Talvez seja pouco, né? Reduzir a essa perspectiva. Sim, exatamente, porque realmente as críticas, né, elas também são muito redutoras. E a arte, né, ela não tem limites, não tem amarras, não tem fronteiras. Né, ela é soberana, né? E sobre a personagem Madalena, professora? Madalena é uma vítima da circunstância? Como a senhora caracterizaria? Olha, Madalena... Gente, é o seguinte, o professor me falou, né, o professor Beltrão me falou que, olha, não é nada técnico, mas é exatamente porque eu já li, né, alguns parágrafos de teoria, né? A gente tem um crítico, certo? Que a gente também só leu o primeiro capítulo, né, da obra dele. Eu tinha um professor que chamava Lukács, eu achava tão bonita a pronúncia dele, Lukács, né? Mas o pessoal chama Lukács. Então, pronto, vamos chamar Lukács. Ele diz que há aliás, é Goldman, né, que diz que há uma homologia, né, algo muito imbricado, né, entre a forma romanesca e a vida cotidiana das pessoas. Tanto é que a literatura é essa deformação do real. Porque se fosse o real, não era arte. Há quem diga que literatura é história. Não, gente, nós encontramos muitos fatos históricos, mas a história como ciência, ela tem um objeto, que é o fato histórico. A literatura, quando se torna ciência, ela tem um objeto, é o texto ficcional, né? E aí a gente já se debruçaram extrinsecamente, fazendo leituras biográficas, e depois vem uma escola, né, que diz, não, nós vamos estudar o texto e ele vai se explicar pelo que tem no texto, nada de fora, nada de biografia do autor, nada disso, né? Então, esse autor, né, o Lukács, ele diz que existe na obra literária, nem são em todas as obras, mas existem, né, um herói problemático. Eu digo, ixi, Maria, deve ser muito complicado, herói problemático. Né? Quando a gente não domina, né, a terminologia, a gente diz essas bobagens, né? Mas a gente diz consigo mesmo, né? Não divulga. Digo, ixi, Maria, herói problemático, Maria. E então ele vai dizer, né? O herói problemático não é porque ele tenha problemas, é porque ele problematiza, ele questiona, ele vai em busca de valores autênticos no mundo degradado. É o caso de Madalena. Madalena queria escola. Os meninos de Caetano estão com problemas, né? Tem fome, né? Fulano, e ele a escola, 6 contos de réis para comprar mapa, globo, para esses meninos estarem aí jogando com baladeira, os 6 contos. Então, Madalena não se conforma com aquela situação. E Paulo Honório na ambição, né? Cuidar das galinhas, eu sempre... ortormingue, sei lá, alguma coisa assim, né? Fica escandalizado porque Dona Glória não conhece acho que os gansos de Pequim, né? E Madalena vai ficando sufocada, porque ele não quer melhoria. Ora, escola, para que escola aqui? Mas aí quando o governador vem, né, diz, e a escola? Diz, da próxima vez que o senhor vier, vai ter uma escola, né? Então, Madalena, ela é essa heroína problemática, porque ela está o tempo inteiro questionando, né? Seu Fidélis, né, há tanto tempo,
tão alquebrado, né, ali naquela escrituração. Então, aí ele começa, ele não tem como reagir, né? E na verdade ele reage, né, de uma forma grosseira, mas aí Madalena, vamos dizer assim, insatisfeita cada vez mais com aquela situação de exploração, né? Ela vê quando ele dá uns não sei quantos tabefes, né, no Caetano, eles precisavam agir daquela forma, né? Aí depois ele vai criar aquele ciúme todo, né? Não, ela está apaixonada por Cicrano. Não, e naquele dia, né, que ela estava lá o doutor Magalhães, ele não se mete, né, porque o doutor Magalhães é juiz, né, ele não se mete de jeito nenhum. Então, Madalena, na verdade, se a gente trouxer assim, né, de uma forma mais, vamos dizer, dentro dessa terminologia, né, da teoria literária, Madalena foi esse herói problemático, né, estava buscando valores autênticos, né, como honestidade, bom tratamento para com as pessoas, educação. E Paulo Honório não se conforma. E isso vai angustiando. E aí, o estupim para ela dizer, olha, realmente eu estou deslocada nesse mundo. Esse mundo não é para mim. Né? Eu não me acomodo com essas questões de estar avançando, né, terras, estirando a cerca cada vez mais, está agredindo funcionários. E aí ela começa, né, nem a gravidez de Madalena, né, a gente tem notícias, né, ele só diz que ela percebeu que a pequena, né, estava diferente, né, e depois ele reclama, porque ela está o tempo todo ajudando, né, ao Fidélis, e só depois devo dizer que Madalena teve um menino. Né? Até aquela, vamos dizer assim, culminância é uma palavra de que eu não gosto muito, mas como não me ocorre outra, até chegar aquele momento que ela já deixa a carta toda pronta, voa aquela folha e ele, naquele desespero todo, né, e ela culmina com o suicídio dela, né? Então, é porque, na verdade, a gente pode dizer que ela foi vítima. É o seguinte, Graciliano depois ele diz que a leitura de São Bernardo realmente encaminha você para uma leitura capitalista e socialista. Ele diz, mas o Nordeste brasileiro nem está preparado para o capitalismo nem para o socialismo. Né? Então, vamos dizer que Paulo Honório é o capitalista, ele quer o lucro, ele quer adquirir. Madalena quer o bem-estar, né, das pessoas, mas não o bem-estar com o dinheiro dele, de maneira alguma. Então, ela é vítima, né, desse, vamos dizer, desse capitalismo bruto, né, selvagem de Paulo Honório, né, vamos dizer assim, sem o chão dela. E quando se juntam todos esses, vamos dizer, essas amarguras, o tratamento, né, com a avó, enfim, são tantas questões, não é? E ela, quando ele vem, né, com esse ciúme doentio, ela já está com a cartinha dela pronta, mas ele diz que se pudesse recomeçar, mas talvez terminasse do mesmo jeito. Né? E curiosamente, professora, esse personagem tão duro, tão embrutecido, acaba cativando ao leitor por sua sinceridade extrema, né? Nós queríamos abrir, porque estamos com pouquíssimo tempo, apenas para uma pergunta da Isabela. Sim. Perguntar o seguinte, Paulo Honório, ele oprime Madalena, ele consegue oprimir a Madalena, mas ele não consegue dominá-la. Ela pensa por si próprio, porque com os trabalhadores não, ele consegue dominar, ele transforma nesse processo de animalização, tipo, ele consegue dominar os trabalhadores, mas Madalena não. Seria esse o motivo do ciúme dele? Porque ele não consegue dominá-la? Seria o quê? O motivo do ciúme? Olha, é possível que ele tivesse, né, um ciúme de Madalena, né, por ela
por ela se destacar mesmo, né? Ele diz que Madalena era boa em demasia, né? Só depois é que ele reconhece que ela era boa em demasia, né? Ele é que era, né, aquele bruto mesmo, enfim. Então, pode ser, né? Porque era uma pequena, né? Tinha 27 anos, uma professora, né? Isso, mas aí ele, vamos dizer assim, ele até diminui. Ah, mas com esse salário era muito melhor criar galinhas, né? Quem cria galinhas ganha muito mais do que isso, né? Então, é possível, né, que ele tenha mesmo comece a perceber que Madalena, do ponto de vista da comunicabilidade, dos questionamentos, é superior a ele, né, que é um bruto, né? É possível, né, mas eu assim não sei, né, mesmo. Eu acredito que não é esse o motivo, né, desses ciúmes. Ele pode ter, de fato, vamos dizer assim, uma faísca, né, debaixo de algumas cinzas, e quando ela começa, né, conversando com os homens, né, essa coisa toda, aí ele vai juntando tudo, né, e termina, né, nesse incêndio todo. É possível, porque os homens, né, você veja que os homens não gostam, né, de mulheres, né, mulheres inteligentes, né. Nossa, se a gente fosse elencar aqui, me lembro da professora contando de uma russa que trabalhava na USP, né, ela disse, mas foi a mulher mais inteligente que eu já encontrei na minha vida. E um dia o chefe do departamento chegou e disse, olha, nós não precisamos mais dos seus trabalhos. Isso era uma mulher inteligentíssima. Hoje ela escreve cartas à comunidade russa que mora lá em São Paulo. Então, é possível. Eu nunca despertei para isso, confesso. Nunca despertei. Mas é possível que esse comportamento de Madalena, né, a delicadeza dela, essa sabedoria, né, que Madalena possuía, tenha despertado, né? Mas como eu fico tão envolvida com aquela ganância dele, né, de adquirir sempre mais e mais, não pensei que pudesse, né, esse ciúme começar exatamente pela postura dela, né? É o tipo de pergunta que desperta uma nova leitura. Exatamente, é isso mesmo. E aí, professora Rosângela, para encerrarmos a nossa conversa, né, que tem sido excelente até aqui, por que hoje a senhora recomendaria para não só os alunos de letras, mas para todos, a leitura de São Bernardo? Certo. Gente, é o seguinte, nós que estamos com alunos há muito tempo, primeiro, é elementar, mas conta muito o número de páginas, né? A letra grande. A letra é muito boa, olha que letra grande, né? Então, gente, São Bernardo é um livro palatável, apesar de todos os dissabores que a gente possa encontrar nele. São Bernardo, ele é universal, sendo regional. É um livro universal. Por isso que ele foi comparado a Dostoiévski, né? Apesar dele escrever na aldeia dele, mas ele é um livro universal. Aqui a gente tem vida, tem carne, tem sangue, tem comportamentos. Aqui, para quem a gente pede, a gente dá um texto de 30 linhas e pede um resumo e o aluno traz 150 linhas, né? É um livro ideal, porque você vai aprender a escrever enxugando, desbastando, cortando aquilo que é puramente embromatório, né? Então, eu sou apaixonada, né? Tem essa questão da comoção, né, de ler São Bernardo, mas tem isso, né? Tem a questão dele ser um livro universal. Isso aqui poderia
ou como diz Aristóteles, não é o que é, mas é o que poderia ser em qualquer lugar do mundo, certo? É um livro que sintetiza mesmo o projeto estético dos primeiros modernistas. A linguagem, olha, eles tem lá quem lê em língua de Camões, aí a gente se lembra de Oswald de Andrade, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, né? Mas do matuto, do caboclo, me dê um cigarro aí. O que a gente faz é macaquear o português de Camões, a sintaxe lusíada, né? Então, a gente tem o projeto estético, né, dos primeiros modernistas, que foram, de fato, né, fizeram muito barulho, foi muito bom, né? E porque fala, né, da nossa experiência, fala dos nossos males e das nossas bondades, né? Porque, como diz Gregório Matos, no coração da gente há um Deus que chora e um demônio que ruge. Aqui também tem, certo? Professora, sobre o suicídio de Madalena e o que isso acarretou para Paulo Honório e para a Fazenda São Bernardo. O suicídio, né, de Madalena, vamos dizer assim, foi trágico no sentido aristotélico de trágico. Aquilo que faz com que o mundo do sujeito desabe, né? A gente diz, eita, olha a tragédia, derrubei um copo d'água, meu Deus. Né? Quando o sujeito perde, né, o seu chão, né? Quando ele perde o seu norte. Então, o suicídio de Madalena foi trágico para Paulo Honório, né? Porque mesmo ele enciumado, ele diz, olha, a gente pode viajar, esquecer um pouco aqui esses problemas, né? Então, Madalena faz falta a ele, né? Apesar dele dizer que se tivesse a oportunidade, né, se tivesse a chance de recomeçar tudo, né, novamente, mas talvez fosse inútil, né, desse no mesmo. Então, ele se sente abalado, porque, olha, tem um pio da coruja que o perturba demais. A solidão, se pelo menos o menino chorasse, os amigos não foram mais. Foram todos se afastando dele. Então, ele termina sozinho. Termina só. Então, o suicídio de Madalena foi muito trágico para ele. Né, para ele fechar esse ciclo, certo? Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria saber, no geral, qual é o principal foco narrativo da obra que a gente acabou de conhecer. O foco narrativo, né, o que nós chamamos, é um foco narrativo em primeira pessoa, certo? Porque ele diz, começo dizendo que me chamo Paulo Honório, e aí ele que se encarrega de conduzir toda essa narrativa, né? Então, assim, nos 2 primeiros capítulos, né, a gente tem o propósito, né, porque ele tem isso como propósito, né, de escrever o livro, né? Antes de iniciar este livro, imaginei, né, construí-lo pela divisão do trabalho. Então, você tem um foco narrativo, né, de um narrador em primeira pessoa, certo? Quer dizer, aquele narrador onisciente, né, aquele narrador que vai controlando, né, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, tá certo? Pois nada. Mais alguma, pessoal? Paulo Honório, ele se mostra muito complicado, assim, ele no livro não mostra que ele está entendendo a Revolução de 30, né? Por exemplo, ele entende todo o sistema da época que ele está inserido, ele entende que precisa se aproximar de pessoas que têm poderes, no caso do padre, do jornalista e do juiz, né? Sim. Da lei, como ele fala. Ele entende tudo isso e ele maneja tudo ao seu favor, ele constrói a escola para conseguir votos, porque naquela época só quem podia votar era quem era alfabetizado. Sim. Só que depois do suicídio de Madalena, ele se mostra um pouco apático a tudo isso. E seria esse o motivo dele não compreender a Revolução, ou
seria somente porque ele estava tão enraizado nessa estrutura que ele nasceu e queria tanto reproduzir? Sim. Você disse que ele se afasta, né, dessas questões políticas, né, que estão acontecendo. É porque realmente, quer dizer, apesar, né, de áspero, né, de grosseiro, né, ele, sem Madalena, ele é um segundo órfão. Apesar de a gente achar que ele não nutria, né, esse sentimento todo por ela. Mas ele fica um segundo órfão, né, porque a Preta Margarida, ela está indo. Né? Então, isso aí para ele, né, essas questões políticas, elas não vão ter importância, né, naquele momento, de maneira alguma. Então, aí entra a estética da recepção. Quais são as conclusões, né, que ela exige do leitor, o leitor como centro valorativo da obra. O que é que o leitor continuaria, né, em relação a isso aí que ficou, vamos dizer, por um momento, ele vai ficar esquecido porque ele tem outras questões, né? Tem a orfandade, né, tem o menino que não chora, né, como é que ele vai criar aquele menino. Então, e essas questões, elas, por enquanto, elas ficam ali, como é que se diz em inglês, em stand-by, mais ou menos assim, né? Quer dizer, aquele momento ali, ele já tinha adquirido tanto, né, com a visita, né, quando o governador disse, quando eu vier a próxima vez, eu quero a escola, né? Então, essas questões não interessam, de fato, aquele momento, né, tão, vamos dizer, tão dolorido, né, que ele está vivendo, né, porque ele sente a falta de Madalena, né? Ele percebe que ela faz falta, né? Ele sente falta de tudo, né? Se pelo menos o menino chorasse, né? Então, essas questões aí para ele, né, elas diminuem um pouco de importância, né? Agora, a gente não sabe, né, se o livro tivesse uma continuidade, né, São Bernardo II, como seria, certo? Existem, né, alguns leitores, né, que dizem, olha, se eu tivesse tempo, eu escreveria Dom Casmurro, mais Capitu como narradora, né, porque ali você tem a versão de Bentinho, né? Então, se escrevesse um São Bernardo II, né, como seria? Ele retomaria essas questões políticas, ele continuaria o empreendimento, né, com mais rigor, com mais fervor, com mais entusiasmo, qual seria o tratamento? E vem uma série de questões que realmente dá para a composição de um livro, né, de um outro livro, tá certo? Porque a obra literária, ela nunca diz, ela não diz tudo, tem sempre algo a dizer mais, tá bom? É isso, professor? É exatamente isso. Muito obrigado, professora Rosângela, por essa contribuição imensa, também a todos os presentes. E me desculpe pelo objetivo, senhora, eu só usei porque não dá para dissociar do respeito que eu lhe tenho. Programa Literatura Vita e termina a sua primeira edição, seu primeiro episódio, dessa maneira brilhante com a professora Rosângela Freire.